Sabe aquela ideia de que num musical os personagens simplesmente param tudo e começam a cantar do nada, como se fosse uma interrupção meio aleatória na história? Então, a verdade é que por trás de cada nota, de cada canção, existe uma arquitetura secreta, uma lógica que é simplesmente brilhante. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Para a gente mergulhar de vez nesse universo, existe uma regra de ouro. Ela é o grande segredo para entender por que um musical funciona tão bem. É essa aqui. Os personagens só cantam quando as palavras faladas não são mais suficientes para expressar a intensidade de suas emoções. É essa a chave, sabe? É isso que transforma uma simples canção em parte essencial da história. E para a gente entender essa arquitetura, o nosso roteiro de hoje vai ser uma verdadeira jornada. Primeiro, vamos reforçar essa regra de ouro. Depois, a gente explora os dois mundos dos musicais. Em seguida, vamos ver como as canções constroem de fato a narrativa e aprender com os grandes ícones do gênero. E por fim, vamos abrir a caixa de ferramentas dos roteiristas. Ok. Para começar, é fundamental entender que os musicais operam em basicamente duas realidades bem diferentes. Não é tudo a mesma coisa, não. O jeito como a música aparece na tela define todo o universo da história. A gente está no mundo da performance ou no mundo da emoção? E essa divisão, olha, é fascinante. De um lado, a gente tem o musical de palco. Aqui a música é justificada pela performance. Os personagens são artistas, são cantores, e as canções acontecem, sei lá, em palcos, em ensaios, como em Chicago ou Bohemian Rhapsody. Faz todo sentido dentro daquele mundo. Já do outro lado está o musical integrado. E aqui a música é o diálogo. Ela literalmente explode da emoção pura dos personagens. Pensa em La La Land ou em Os Miseráveis. Um então ancora a música na realidade e o outro a usa para transcender essa realidade. Beleza, com esses dois mundos em mente, agora a gente pode analisar a estrutura. Os melhores musicais, eles nunca são aleatórios, de jeito nenhum. Eles seguem um tipo de esqueleto narrativo, onde tipos bem específicos de canções funcionam como os pilares que sustentam a história inteira. E que pilares são esses? Quase sempre são esses três aqui. A canção Eu Quero, que vai definir o desejo do protagonista, o número de produção, que constrói o mundo ao redor dele, e o número das 11 horas, que prepara o clímax. Cada um tem uma função muito precisa nessa jornada. A primeira é a canção Eu Quero. Ela aparece logo no comecinho e funciona como um GPS emocional da história. É aquele momento em que o protagonista canta sobre seu desejo mais profundo, deixando bem claro para todo mundo qual é o grande objetivo da sua jornada. Part of Your World, lá de A Pequena Sereia, é, nossa, o exemplo perfeito disso. Aí depois vem o espetáculo do número de produção. Sabe aquele momento grandioso, explosivo, que geralmente envolve o elenco inteiro? Então, a função dele é nos jogar de cabeça no universo da história, estabelecendo o tom, as regras, o tema central. Be Our Guest, de A Bela e a Fera, é a definição dessa magia toda. E por fim, o tal do número das 11 horas. Esse nome curioso vem do teatro, porque era a canção que acontecia perto das 11 da noite, já no finalzinho da peça. É um momento de maior vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, de maior poder do protagonista. Uma grande revelação emocional, uma decisão final que prepara o terreno para o clímax. A reprise de Stay Alive em Hamilton, por exemplo, é um exemplo devastador e muito poderoso. Mas de onde vieram essas estruturas todas? Agora que a gente já sabe o que, vamos descobrir quem. Vamos dar uma olhada nos ícones que não só dominaram essa arquitetura, como a reinventaram para as novas gerações. Primeiro, o mestre da sofisticação, Stephen Sondheim. Para ele era simples, a letra era o roteiro. As canções dele são como monólogos dramáticos super complexos, onde os personagens pensam, duvidam, mudam de ideia, tudo isso enquanto cantam. É pura inteligência emocional em forma de música. Depois, a gente tem a revolução. Lin-Manuel Miranda. O que ele fez foi pegar essa estrutura clássica e injetar a urgência do hip-hop e do R&B. O ritmo acelerado, as rimas internas, tudo nas composições dele reflete perfeitamente a mente inquieta e veloz dos personagens de hoje. E claro, a gente não pode esquecer de Howard Ashman e Alan Menken. Eles foram os arquitetos da renascença da Disney. Foram a ponte perfeita entre a Broadway e a animação, provando que essa estrutura teatral podia criar histórias com um poder emocional universal que conversa com gente de todas as idades e culturas. Bom, agora que já entendemos a estrutura e conhecemos os mestres por trás dela, chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas. Vamos revelar duas técnicas que são essenciais e que separam os musicais medianos das verdadeiras obras-primas.
O ponto crucial aqui se divide em duas técnicas-chave. Primeiro, a regra 50-50. Uma canção tem que avançar a trama, ou o personagem, com a mesma força que um diálogo faria. Se dá para tirar a música e a história não perde nada, então ela não era necessária. Isso nos leva direto para a segunda técnica. O compositor tem que ser um co-roteirista. Ele precisa trabalhar em sintonia com o escritor desde o dia 1 para que música e narrativa nasçam juntas, como uma coisa só. Uma das ferramentas mais elegantes para fazer isso é o reprise. O que é quando uma melodia que a gente já ouviu antes volta, só que agora com uma letra nova ou um arranjo diferente. E por que isso é tão genial? Porque mostra de um jeito super potente a evolução de um personagem. Contrasta quem ele era quando cantou aquilo pela primeira vez com quem ele se tornou agora. É uma forma incrivelmente eficiente de narrar uma mudança. No fim das contas, o musical nos pede para acreditar numa realidade um pouco diferente, né? Uma realidade super estilizada, onde as emoções são tão grandes, mas tão grandes que só podem ser cantadas. E isso nos deixa com uma pergunta. Qual verdade emocional profunda um musical nos oferece em troca da nossa crença nesse mundo? A resposta talvez esteja na próxima vez que a música começar a tocar.